Fala família, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos fazer então a parte de cremalheira. Seria como uma espinha de peixe que é para fazer essa articulação da nossa curvadora de tubos. Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa cremalheira com todas as medidas, inclusive a parte de articulação que vai na frente dela. Ela não é somente uma peça única para isso. Ela precisa ter uma articulação, que é onde vai o braço para poder fazer força. Mais um vídeo bem detalhado para vocês. Bora pro vídeo. Primeira peça que nós vamos fazer então é a cremalheira. Com o ferro chato de 2,5 polegadas por meia polegada, isso significa 64 milímetros de largura por 12,5 milímetros de espessura, e ela tem muitos furos. Então vamos começar primeiramente pela parte de fixação. Para fazer a fixação e toda a furação, precisamos de um alinhamento. Então esse alinhamento eu vou escolher uma das bordas e vou marcar aqui com 20 milímetros de um lado, 20 milímetros do outro. Faço um risco de fora a fora. Esse já é o eixo de todos os furos que vamos fazer, desde a fixação até a parte de cremalheira. Então, da parte de fixação, eu vou marcar aqui 25 milímetros. Aqui é onde vai o furo de 12,5 milímetros, meia polegada, para fazer a fixação. Após a primeira marcação, eu coloco com 90 milímetros para o próximo furo, é o primeiro furo da cremalheira. Após isso, eu venho aqui na marcação que eu fiz e vou marcar de 40 em 40 milímetros. Essa é a parte então da cremalheira. Para quem não sabe, puncionar serve para, na hora que a broca mais fina tocar no centro do punção, ele alinhar na furadeira e fazer a furação exata do jeito que estamos marcando e puncionando. Feito a parte do punção, é hora de fazer toda a furação. Eu acabei esquecendo de deixar as medidas na tela e já fui furar. Então, só para recapitular aqui, ó, do início para o primeiro furo 25 milímetros, furo de 12,5, meia polegada, desse furo do centro para o primeiro 90 milímetros, depois de 40 em 40 milímetros, é o centro do furo. Esses furos são de 20 milímetros. Eu passei a broca 6 milímetros primeiro, depois a broca de 12,5, para finalizar com a broca 20. Agora eu vou fazer a marcação do corte. Agora eu preciso fazer os cortes com a inclinação de 60 graus.
Para mim era muito mais fácil eu colocar na minha fresadora e fazer na fresa. Porém, como eu sei que a maioria não tem fresa, então eu vou fazer na morsa utilizando a esmerilhadeira. Precisa de um goniômetro e colocar aqui em 60 graus. Colocando em 60 graus, coloca do lado de cá, lembrando que a inclinação é para o lado que não tem esse furo. Esse furo aqui, lembre-se, é o lado oposto ao furo de fixação. Então, sempre para o lado que você fez a maioria dos furos. Já vou aproveitar e marcar com a minha tampinha para arredondar aqui também. E aqui também tem o seguinte, vou fazer aqui o espaço do meu goniômetro, vou fazer essa marcação aqui, vou fazer um detalhe com essa tampa. Pronto. Vou eliminar esse gomo, exatamente para deixar essa peça girando e não ficar pegando na hora que eu deixar fechado as duas peças. Então eu vou eliminar, vou fazer aqui um pouquinho mais fechado aqui também, né? Para ficar simétrico. Beleza. E eu tiro essa parte aqui, ó. Essa aqui eu vou eliminar. Do outro lado também vou fazer uma parte redonda. Depois aqui vai ficar uma pontinha, eu elimino essa pontinha aqui também. Faço aqui uma curvinha assim, ó. Beleza. Então vamos pro corte. Como são vários cortes, a chapa é de meia polegada, né? 12 milímetros e meio. Eu vou fazer com a esmerilhadeira pequena, vou fazer os cortes. Lembrando, se você quiser usar uma esmerilhadeira grande, ela rende mais o serviço. Porém, eu sempre gosto de usar as menores por causa da coluna, por eu ter hérnia de disco. Agora, vai utilizar disco, cuidado, que tem vários discos aí no mercado que você começa a cortar um corte desse aqui, o disco acaba. Então, o que eu estou utilizando aqui é do nosso parceiro Disflex, que é o disco Performance. Esse disco é excelente, vocês vão ver com um disco o quantos cortes ela consegue fazer numa chapa grossa dessa. Desse lado que eu marquei, a esmerilhadeira aqui ela entra. No primeiro ela consegue fazer o corte, ó. Já no segundo começa a dificultar, porque pega aqui, ó, no cabeçote da máquina. Então o que eu fiz? Principalmente para quem não tem esmerilhadeira grande, para poder fazer o corte, então eu virei do outro lado e fiz a marcação dos cortes do outro lado. Assim, a esmerilhadeira não vai bater o cabeçote, ó, e vai conseguir fazer o corte até lá dentro, ó. Então você consegue fazer os cortes pelo outro lado. Outra dica, enquanto o disco está grande, faça os cortes maiores para você economizar no disco e deixa os menores quando o disco estiver menor. Automaticamente ele maior vai alcançar o corte de maior profundidade para depois você fazer os pequenos. Família, olha o tanto de corte que eu fiz com o mesmo disco. Às vezes tem gente que fala, ah, propaganda. Não é. Família, quando eu recomendo, pode ter certeza. A gente faz teste aqui. Olha o disco, o tamanho que ainda tá. Esse é o novo, ó. Colocando aqui. Vejam, olha o tanto que ele gastou. Praticamente nada. Olha os cortes e olha a espessura que está cortando. Isso aqui é meia polegada.
Olha o tanto de corte que fez. Eu tenho certeza que você já deve ter comprado disco para esmerilhadeira pequena, de 4,5 polegadas, que faz um cortezinho numa chapa fina e o disco some. Esse disco Performance da Disflex é incrível. Olha o tanto de corte com um único disco. Ó a diferença, estou colocando aqui para ser bem transparente. Gastou um nada do disco com esse tanto de corte. Então a nossa cremalheira, ou espinha de peixe, como preferirem chamar essa peça, está pronta. Olha que bacana que ela ficou. Agora nós vamos fazer a peça de articulação, que é a peça que faz o movimento dessa peça na nossa curvadora. A peça que precisamos fazer agora são duas peças utilizando chapa de 1/4. Esse retalho eu também comprei no ferro velho, é só um retalho. E ele vai dar certo para fazer o desenho aqui. As medidas dessa chapa tem 320 milímetros por 90 milímetros. A peça tem 70 milímetros de altura, então eu já vou marcar aqui 70. É uma peça meio complicadinha de desenhar, mas como eu não tenho desenho, eu vou ter que fazer aqui com as medidas que eu tenho mesmo. Tudo é mais fácil com um projeto na mão, mas nem sempre a gente tem. Eu vi somente algumas medidas também no YouTube e estou me baseando naquilo que eu vi. Então 70 pelo comprimento, 135, como são duas peças, vou espelhar, 135. Tá no esquadro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a marcação do furo. Eu não vou marcar nas duas, a outra aqui é só referência para poder cortar. Essas partes são eliminadas. Eu preciso então marcar a furação. A medida de furação que eu tenho é que o centro da furação do lado de cada peça é 55 milímetros.
Eu vi umas medidas também muito desconexas, então eu mesmo resolvi mudar a medida dessa peça por conta e risco, até por experiência de articulação aqui. Então aqui vai ser com 20 milímetros. Eu vou anotar tudo para que vocês possam também copiar e fazer igual. Eu preciso fazer com uma distância de um furo para o outro de 40 milímetros. Esse furo é o de 16 milímetros para entrar naquele tubo que nós fizemos da peça anterior, no vídeo anterior. E esse segundo aqui é um furo de 12,5, que é para poder então nesse furo entrar no furo dessa peça aqui de baixo. Sendo assim, deixa eu puncionar. Opa, que deu maior. Essas medidas que a gente vê também aí em alguns vídeos é meio maluco. Aqui eu coloquei com 70 milímetros, mas pelo raio que eu vou fazer o furo aqui e aqui tem que ser arredondado, eu vou ter que aumentar. Não posso usar essa medida não, ela tá dando 75 milímetros. Tá vendo como tem que tomar muito cuidado? Então eu vou aumentar aqui, ó. Tome muito cuidado, porque eu vi alguns vídeos desse ponto nesse ponto é 20 milímetros, vi pessoas falando 25 milímetros. Cuidado, porque isso aqui é o dobro do que tiver aqui, que é o que vai macaquear, que vai fazer a força para fazer a curva. Não pode ser maior do que 40 milímetros, eu tiro base por esse aqui, ó. O eixo daqui é 40. Se eu pôr maior aqui, vai começar a pegar nessas quinas aqui, ó. Vai ficar ruim para você poder articular aqui essa cremalheira. Então, cuidado, essa medida aqui é muito importante. Não pode passar de 40, porque para quem entende de desenho mecânico sabe que se essa relação é essa distância, aqui tem que estar a mesma medida que aqui. Aqui é 40, tem que ser 40 aqui. Então nós vamos testar aqui para provar que a mecânica não falha. A mecânica é igual a matemática, ela é justa. Deixa eu fazer a marcação para vocês entenderem o que é que vamos fazer aqui, ó. Então eu vou fazer esse corte aqui. Então aqui eu vou também fazer um risco. Deixa eu mudar que esse lado tá mais afiado. Aí. O braço aqui pode ter... Coloca aqui com 4 centímetros, aguenta. Essa tampinha de spray aqui tá ajudando bastante, viu? Pronto, aí ó, usando uma tampinha de spray aí, você consegue meio que moldar essa chapa. Então, eu vou cortar essa primeiro, vou colocar aqui, desenhar somente a chapa e colocar as medidas para que vocês consigam aí também replicar sem problema nenhum. Feito o corte, vou espelhar ela para fazermos outra chapa. A medida que nós vamos precisar aqui então é a largura 135 milímetros, a altura 75 milímetros. Então você vai precisar de um retângulo, dois retângulos. Para fazer aqui, ó, a marcação de furação, você vai fazer uma marca aqui com 55, outra marca aqui com 55, faz um risco, aí do início até aqui, ó, onde eu puncionei 20 milímetros, então aqui, ó, 20 milímetros, depois 40 milímetros, então 20 milímetros e 40 milímetros. Aqui eu não vou puncionar porque eu vou soldar uma na outra. Como sempre, o furo tem que ficar perfeito nas duas, por isso eu não punciono aqui. Aqui é só para mostrar a medida para vocês. Então, 20 aqui,
40 aqui. Exatamente desse jeito. Para fazer as medidas, como vocês viram, eu falei aqui 75, 135, fez esse risco aqui com 55 milímetros de baixo aqui, essa medida aqui, daqui até aqui. Fez a medida daqui, 20, depois 40, põe o compasso e gira. Aí você vai fazer essa circunferência. Aqui o raio é de 20, então você vai pôr 20 aqui no compasso e vai girar. Beleza, aí você vai falar, Fábio, mas essas curvas aqui, que medida que é essa? Esse é o raio de uma tampa. Peguei essa tampinha aqui, ó, de spray, coloquei aqui, ó. Se quiser saber a medida dela, ó, só para efeito de informação, 53 milímetros ela tem. Olha lá, 53 milímetros, então o raio dela seria 26 milímetros e meio. Então você pode ter aí só como base. Você pode pegar aí uma tampinha de spray aí desses lubrificante, coloca assim, que nem eu fiz aqui, ó, do jeitinho que eu mostrei fazendo essa e faz. O importante é isso, ela ter esse desvio aqui, ó. Para fazer a montagem, essas duas chapas vai uma de cada lado dessa cremalheira. Ela vai nesse sentido, referente a mim, e essas peças vão assim. Esse furo é para ser colocado aqui, e este outro é o que vai na peça fixa. Então eu vou colocar uma de cada lado. Eu estou utilizando barra de rosca com duas porcas de meia, uma barra de rosca também de meia polegada, mas é provável que eu vá substituir por parafuso Allen de aço. Então aqui eu encaixo o parafuso, vou colocar uma arruela, somente agora uma arruela de meia, para dar a distância, porque eu vou pintar essas peças, depois eu vou colocar uma arruela fina, só para deixar essa cremalheira justa, para ela não ficar folgada. Porque se encostar as duas chapas aqui, prender, o que vai acontecer? Quando pintar vai ficar raspando e vai arrancar toda a tinta. Porque ela é móvel, ela precisa se movimentar nessas chapas. Vou deixar bem firme rente à mesa as duas chapas para apertar. Por que eu deixo essa peça bem rente, referente à mesa aqui, ó? Na hora de apertar, eu deixei ela bem rente, porque eu preciso soldar uma barra aqui. Pode ser uma barra maciça de 1 polegada, pode ser de 7/8, pode ser de 3/4. Você vai utilizar a que você encontrar no ferro velho ou a que você tiver de sobra aí. Eu vou utilizar aquele eixo de pistão, como eu já dei a dica aqui. Isso aqui é barato, isso você consegue em oficina. O pessoal dá esses amortecedor velho. Você abre o amortecedor, tira esse eixo que eu estou usando é de 20 milímetros. Então eu vou utilizar ele aqui, vou utilizar ele inteiro mesmo. Eu ia diminuir, mas não vou não. Vou só cortar as pontas para soldar ele aqui. Então ele vai ser soldado exatamente nesse ponto, que é ele que nós vamos macaquear aqui, vamos chamar assim, articular para poder fazer a curva. E aí é aqui que nós vamos colocar uma extensão. Quando for um tubo mais grosso, é só encaixar um cano aqui para poder fazer uma mão de força, para que a gente não faça tanta força assim.
Feito a solda, nós já temos a peça que vai fazer o esforço para dobrar. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, esse eixo que eu coloquei de amortecedor, eu posso colocar uma barra aqui, um tubo de 1 polegada, coloca aí uma parede chapa 13, chapa 11, se quiser encaixa, e aí eu posso fazer uma alavanca para fazer menos força quando for um tubo aí de 2,5 polegadas, por exemplo, chapa 3 milímetros, que vai ser o tubo de parede mais grossa que eu imagino que ela curve. Então, nós vamos fazer os testes que eu ainda não sei qual será o resultado com paredes mais grossas. Mas então, agora vocês já entenderam para que serve esse sistema que nós montamos hoje. Então, no vídeo de hoje vocês viram toda essa parte montada e agora eu vou montar na nossa curvadora para que vocês entendam melhor o funcionamento. Ela ficou meio pesadinha, né? Até porque eu usei chapa bem grossa. Para fazer a montagem, não vou fazer a montagem final, até porque aqui a gente ainda vai fazer outras etapas. Tá tudo muito justo. Ele é montado aqui. Então, esse tubo, talvez eu ainda vou reforçar ele. Então, eu fiz aqui o corte num pedaço de bengala de moto, exatamente para fazer uma bucha, só para ele ficar centralizado. Depois eu vou melhorar isso aqui. Então, só para a gente fazer a montagem, também tá justo aqui o furo. Por isso que eu falo, tudo muito justo fica bacana. Tem aqui só para fazer um detalhe. Só coloquei um pedacinho de calço. Esse calço é só para que essa peça não fique embaixo, porque eu ainda vou soldar essa peça exatamente nesse tubo, mas não posso fazer isso agora. Então eu ainda tenho que acertar ele, vou ver se eu coloco uma bucha um pouco mais grossa para dar um reforço maior aqui, para a gente poder forçar tranquilamente, que esse tubo acaba sendo um pouco fino para isso. Eu prefiro ainda melhorar essa parte. Olha que interessante, essa parte vai ficar fixa lá na nossa base. Então, vou pegar aqui, ó, conforme eu puxo, vejam que essa parte está se movendo. Então ela vem, ó, ela vem e quando ela vem, ela traz o tubo, enrolando ele na roldana. Não vem mais? Volto lá atrás, encaixo aqui e venho. Volto, encaixo, venho. Tá vendo que tá abrindo? Então é como se estivesse trazendo o tubo aqui. Claro que vocês vão ver a hora que tiver com a roldana, nos próximos vídeos. Olha lá. Não deu certo nesse dente, vai dar no próximo. Então você vem, puxa e nisso ele tá abrindo. E aqui ele vai fazendo ó, esse movimento, ó. Vai abrindo. Quando chegar no limite, no último dente aqui, ó, que não vai mais, para isso tem esse pino. A roldana vai estar aqui com vários furos. Você vai abrir aqui, vai vir, puxar essa peça para cá, encaixar no próximo furo da roldana e começar tudo de novo aqui até chegar no ângulo desejado. E aí, tá gostando? Fala a verdade, merece o seu like, não merece? E também, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas também possam desfrutar desse conhecimento e quem sabe assim esteja precisando de uma curvadora de tubos e vai aprender a fazer nos mínimos detalhes para poder ganhar aí o seu dinheiro ou fazer uma renda extra. Estou colocando nos mínimos detalhes, por isso estou fazendo vários vídeos para que você não perca nada, medida nenhuma. Tudo está dentro dos vídeos. Pode seguir que não tem erro. Para quem quer saber o comprimento,
Aí o comprimento você pode pôr do jeito que você quiser, mas esse aqui eu coloquei com 280 milímetros. Eu aproveitei a haste inteira do amortecedor, só cortei as pontas e soldei. Até porque tem tubo que não há necessidade de colocar um extensor. Só com isso aqui você vai conseguir fazer a curva tranquilamente. Então acompanhe que em breve ela já vai estar fazendo curva. Meus queridos, espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.